Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um exercício de centro de gravidade, tá? Esse é o terceiro exercício que já estamos fazendo. O primeiro exercício foi um perfil, uma figura em formato de U. O segundo exercício foi uma figura em formato de L. E hoje nós vamos fazer uma figura em formato de I, tá? Bom, vamos iniciar o exercício. O primeiro procedimento que eu faço é analisar a figura que vai ser trabalhada, tá? Bom, ela é uma figura que está localizada, a origem dela no plano x e y, ela está localizada bem na origem, tá? O canto dela está localizado bem na origem, tá? Segundo ponto, as cotas estão em milímetro, tá? Estão identificadas as cotas, tá? Terceiro passo que eu faço agora, tá? É analisar se eu consigo dividir a figura em figuras planas, tá? Se eu consigo dividir em triângulo, em retângulo, em círculo. Olhando assim, em primeiro momento, eu consigo dividir em retângulos, tá? Esse é um perfil I formado em retângulos, onde eu consigo dividir nesse ponto aqui, tá? Aonde eu tenho o elemento 1, tá? Eu consigo dividir também nesse ponto aqui, ó, aonde eu tenho o elemento número 2, tá? E eu consigo dividir aqui embaixo também, ó, onde eu tenho o elemento número 3. Tá, eu tenho um retângulo aqui do elemento 1, eu tenho outro retângulo aqui do elemento 2 e tenho outro elemento aqui do elemento 3, tá? Agora eu vou ter que encontrar o centro, a centroide de cada retângulo, tá? Bom, como o retângulo a gente sabe que é o centro dele a gente consegue encontrar dividindo a sua base por 2 e a altura por 2, tá? Isso a gente vai ter que aplicar em cada elemento desses aqui, tá? Mas primeiro a gente vai trabalhar com esse elemento número um, tá? O elemento um, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou colocar aqui que a gente precisa a primeira coisa que a gente precisa fazer é dividir, né? Dividir a figura. Figura em três partes. Tá, foi isso que a gente fez. A gente analisou a figura, a gente viu que a gente tinha três retângulos aqui, a gente dividiu em três partes. Tá. Agora sim, a gente vai começar a trabalhar com os dados de cada elemento, tá? Primeiro com o elemento um. Então vamos lá. Vamos encontrar a área A1, tá? Do elemento um. O que que é a base desse retângulo, desse elemento um aqui, tá? Ele é um retângulo de base de 105, 105, tá? Aí o cálculo de área é 105 vezes a altura dele, que é 10 milímetros, tá? 10 milímetros. Então a gente tem 105 vezes 10, tá? A gente tem 1050 milímetros quadrado, tá? Bom, agora a gente vai ter que encontrar o x1 dele. O x1 dele, tá? O que que é o x1? É a distância da origem, tá? Da origem do nosso plano x, y até o centro desse retângulo, tá? Como o retângulo, partindo da origem, tá? O canto aqui também desse retângulo está na origem, tá alinhado com o elemento número 3 aqui de baixo, ambos estão na origem aqui em x, tá? A gente vai sabe que para encontrar o centro desse retângulo número um aqui é basicamente dividir 105 por 2, tá? Dividindo 105 por 2 a gente encontra 52,5,
tá? 52,5 milímetros, tá? Que é a distância aqui de, ó, da origem zero, da origem zero, se deslocando em x, tá? Até chegarmos nesse centro desse retângulo do elemento 1, tá? Se a gente chega aqui até aqui embaixo, ó, vai ver que é 105 dividido por 2, a sua base dividido por 2, tá? Que equivale a 52,5. Bom, agora a gente precisa encontrar o y1 desse elemento número 1 aqui, tá? O que que é o y1? É o mesmo procedimento, vamos partir da origem, tá? Aqui, ó, subindo em relação a x, vamos chegar até o centro do retângulo, tá? A gente pode chegar nesse centro aqui através da somatória dos elementos aqui, 2 e 3, tá? Aqui a gente sabe que a altura desse retângulo número 3 é 10. Então a gente sabe que a gente subindo aqui, ó, 10 milímetros, tá? E pegando mais a altura do elemento número 2, que é 140, a gente chega a 150 nesse ponto aqui, tá? Que seria 10 mais 140. Aqui nesse ponto a gente tem 150 milímetros, tá? Agora a gente precisa dividir esses 10 milímetros aqui para a gente encontrar o centro desse retângulo, tá? Então a gente sabe que a gente tem 10 mais 140, nesse ponto a gente tem 150, mais 5 milímetros, tá? Que seria 10 dividido por 2, mais 5 milímetros. Aí a gente vai chegar nessa medida do centro desse retângulo. Então a gente tem 10, 140 mais 140, nesse ponto temos 150, mais 5 milímetros dos 10 dividido por 2. Então a gente tem 155 milímetros. 155 milímetros, tá? 155 milímetros. 10 mais 140 fecha 150, mais 10 dividido por 2 mais 5, que equivale a 5. Então teríamos 10 mais 140 fecha 150, mais 5, 155. Ok, então quer dizer que agora a gente já encontrou os dados do elemento número 1. Tá? Agora a gente vai trabalhar com o elemento número 2. A gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos coletar os dados dele individualmente aqui. Então a gente vai agora para a nossa área A2, tá? Vamos analisar esse elemento número 2. O que que é a base dele? A base dele é esses 5 milímetros. Tá? 5 vezes a altura dele aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó, que equivale a 140 milímetros. Tá? Então a gente sabe que a área desse elemento número 2 equivale a 5 vezes 140. Ok? Isso equivale a 700 milímetros quadrado, tá? Agora a gente vai precisar encontrar o x2 dele, tá? Que é o mesmo procedimento. A gente vai se deslocar em x aqui até chegar no centro desse retângulo. Bom, a gente sabe que daqui da origem, ó, a gente tem essa cota que é 50 milímetros. Daqui até a parede, essa parede dele a gente tem 50 milímetros. Aí a gente precisa agora dividir esse 5 por 2, que a gente vai encontrar o centro dele. Então seria 50 mais 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5, mais 50 é 52,5. Tá? 52,5 milímetros, tá? Bom, já encontramos o x2. Agora a gente precisa encontrar o y2, tá? y2, que é igual. Agora a gente tem que encontrar o centro desse item 2 em relação a y aqui, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai dividir 140 dividido por 2. 140 dividido por 2 a gente sabe que é 70, tá? 70 mais 10, a gente tem 80 milímetros. 80 milímetros, tá? Que é 140 dividido por 2, 140 é a altura dele, tá? 140 dividido por 2, a gente tem 70 milímetros. Mais
10 milímetros aqui, a gente tem 80 milímetros. Agora bom, esse item 2 a gente acabou de encontrar os dados dele. Agora a gente precisa encontrar os dados do elemento número 3, tá? Vamos lá. A área 3. A área 3 desse elemento número 3. O que é a área dele? É base vezes altura, mesmo procedimento. Base 105 e altura 10, tá? Se olhar, a área vai ser igual ao elemento número 1 lá de cima também, tá? Só pra gente, porque tem as mesmas medidas. Então nossa base é 105 vezes 10, que é a altura. Isso equivale a 1050 milímetros quadrado, tá? Agora a gente vai encontrar o nosso x3. O que é o nosso x3? O nosso x3 é o centro desse retângulo aqui, tá? Do elemento número 3. A gente olhando ele assim, a gente sabe que é a nossa base dividido por 2, nossa base que é 105 dividido por 2, a gente vai chegar bem no centro dele. 105 dividido por 2 equivale a 52,5 milímetros, que é a distância aqui da origem até o centro do retângulo, do retângulo do retângulo do item do elemento número 3, tá, gente? Bom, agora a gente tem que achar o nosso y3, tá? O nosso y3, partindo aqui também da origem zero, subindo em relação a y, a gente sabe que é a metade da altura do nosso elemento 3 aqui, tá? O nosso elemento 3 ele tem uma altura de 10 milímetros. A gente sabe que precisa dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5, tá? Então, em relação a y, em relação a y, esse é 5 milímetros a nossa distância. 5 milímetros. Bom, a gente já encontrou todos os dados agora que a gente precisava de cada figura isoladamente, tá? Bom, a gente tem aqui o nosso elemento número 1, aqui o nosso elemento número 2 e aqui o nosso elemento número 3, tá? Agora a gente precisa analisar essa fórmula que está aqui embaixo, tá? Essa fórmula, que nem já usado em outros exercícios, essa fórmula é para a gente encontrar o nosso centro de gravidade, tá? Do nosso conjunto dessa figura completa, tá? De toda essa figura, tá? O nosso xg, tá? O nosso xg equivale à distância da nossa origem, tá? Que é o nosso plano x, y, tá? Da nossa origem até o centro desse conjunto, tá? Isso se equivale ao nosso xg. O nosso yg equivale à nossa distância, mesma coisa. YG, mesma coisa. Da origem do nosso plano x, y até o centro de gravidade em relação a y, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai calcular conforme a fórmula, tá? Primeiro a gente vai encontrar o nosso xy, desculpa, o nosso xg, tá? O nosso xg e o nosso yg. O que é o nosso xg? É a área 1 vezes o x1. Área 1 e o x1, tá? Mais o somatório de outros itens, tá? Que nem do item vai ser do elemento número 2 e do elemento número 3. Vamos pegar, no caso, vai ser o A1 vezes o x1 mais o A2 vezes o x2 mais o A3 vezes o x3, tá? Isso dividido pelo somatório da área número 1 mais a área número 2 e mais a área número 3, tá? Vamos fazer agora com calma isso aí para a gente poder identificar isso. Bom, vamos encontrar o nosso xg. Tá, o que é o nosso xg?
é a multiplicação da nossa área 1 vezes o nosso x1. Vamos ver o que é a nossa área 1. A nossa área A1 é 1050 e o nosso x1 é 52,5. Então vai ser 1050 vezes 52,5. Vamos lá, 1050 vezes 52,5 mais, tá? A nossa área 2. O que é a nossa área 2? 700. E o nosso x2 é 52,5. Então vai ser mais 700 vezes 52,5. Tá? Mais 700 vezes 52,5. Mais, vamos verificar aqui agora, a nossa área 3 vezes o nosso x3. O que é a nossa área 3? 1050. 1050 vezes 52,5. 1050 vezes 52,5. Dividido tudo isso, tá? Pelo somatório das áreas, tá? O que é a nossa área 1? A nossa área 1 é 1050 mais a nossa área 2 é 700 e mais a nossa área 3 que é 1050, tá? Bom, agora a gente precisa fazer o cálculo dessa equação aqui, tá? Vamos fazer com calma. Bom, vamos lá então. É 1050 vezes 52,5, tá? Mais 700 vezes 52,5 mais 1050 vezes 52,5, tá? Esse resultado dividido por 1050 mais 700 mais 1050, tá? O nosso xg equivale a 52,5. Opa, deixa eu melhorar esses números aqui. 52,5 milímetros, tá? Bom, agora a gente vai calcular o nosso YG, tá? O que é o nosso YG? É a nossa área 1, 1050, vezes o nosso y1, a nossa área 1 vezes o nosso y1, conforme o exercício aqui, ó, a área 1 vezes o y1, tá? Vamos lá, a nossa área 1 é 1050 vezes o nosso y1. O que é o nosso y1? 155. 155, tá? Mais, vamos lá, a nossa área 2, que é 700 vezes o nosso y2. 700 vezes 800, tá? 700 vezes, desculpa gente, eu falei acho que 800, não é 800, é 80, tá? 80, 80 milímetros, tá? Vamos ver aqui, ó, é 700 vezes 80 milímetros, tá? 700 vezes 80, tá? Mais a nossa área 3. O que é a nossa área 3? É 1050. 1050 vezes o nosso y3, que é 5, tá? Então vai ser 1050 vezes 5. Tudo isso dividido pelo somatório das áreas, tá? Que a área 1 equivale a 1050, a área 2 equivale a 700 e a nossa área 3 equivale a 1050, tá? Agora a gente precisa resolver essa equação.
Vamos lá então. 1050 vezes 155 mais 700 vezes 80 mais 1050 vezes 5, tá? Esse resultado dividido por 1050 mais 700 mais 1050, tá? A gente chega a 80 milímetros, tá? Bom, agora a gente encontrou então o nosso x, xg e o nosso yg, tá? Vamos representar ele na figura agora aqui. Bom, o nosso xg, o nosso xg, ele equivale a 52,5, tá? 52,5, tá? E o nosso YG equivale a 80 milímetros, tá? Como que a gente chega nesse valor aqui, tá? A gente precisa, em relação ao nosso plano x, y na origem aqui, tá? A gente precisa deslocar a partir daqui 52,5, tá? Chegando em 52,5, a gente cria uma linha tracejada aqui, tá? Esse é o método que eu utilizo para achar a intersecção. Eu tracejo aqui. Bom, essa é a nossa linha em 52,5, tá? Que foi bem o nosso, que é o centro desse retângulo, tanto do nosso item 1, do nosso item 2 e do nosso item 3, tá? Todos eles, tanto o x1 quanto o x2 e o x3, eles deram o mesmo valor se a gente olhar aqui no, na, nos dados que a gente obteve no desenho, tá? Nosso x1 deu 52,5, o nosso x2 deu 52,5 e o nosso x3 também deu 52,5, tá? 52,5, tá? Deu bem nesse tracejado aqui, tá? Bom, agora a nossa altura, temos que encontrar a nossa altura. A nossa altura deu 80, tá? 80. Então vamos lá. A gente caminha, sobe 10 aqui, né, em relação a y, que sobe 10, que a gente sabe que é esse valor aqui, ó, 10 milímetros. Subimos 10. A gente precisa subir mais 70. Se a gente parar e analisar aqui, ó, vai ser o mesmo valor do nosso y2 que a gente encontrou no exercício lá, ó. Y2, 80 milímetros, tá? O que que seria? Seria o 140 dividido por 2, tá? Ó, desse cara aqui, ó, a altura desse cara do item número 2, que é 140 dividido por 2 é 70, tá? A gente tá bem aqui no meio. Mais 10, a gente chega nos 80 milímetros, tá? Mesmo procedimento, a gente traceja aqui, ó, 80 milímetros, tá? Bom, agora essa intersecção aqui, ó, que a gente encontrou, essa intersecção aqui, ó, é o centro de gravidade da nossa figura, do nosso perfil I aqui, tá? A gente avaliou antes de começar o exercício, a figura ela é simétrica, entendeu? Todas as medidas dela em relação a x e y dela são iguais, entendeu? Ela é uma figura simétrica. O centro dela ficou bem fácil da gente visualizar, tá? Porque que a gente já esperava que seria que não é uma peça com um formato diferente ou ah, um, um formato mais difícil, entendeu? A gente sabia que o centro ia ser nesse ponto aqui. Bom, mas através dos cálculos aqui, encontrando toda essa resolução desse exercício, mais esses dados aqui, obtendo esses dados e utilizando a fórmula do XY aqui, a gente encontrou bem o valor que a gente já imaginava que seria, entendeu? Ah, bom, esse é um exercício também, é um exercício básico também, assim, tá, da cadeira de Ciências Materiais. Eu procurei fazer ele de uma forma mais clara possível para poder ajudar vocês na resolução dos exercícios.
Se caso tiverem alguma dúvida ou de como iniciar ou de resolver o exercício, podem colocar nos comentários aqui abaixo, tá? No comentário, que eu vou estar respondendo assim que possível, tá? Por favor, se gostarem, como foi a minha didática aqui, se puderem deixar uma curtida e seguir o canal, eu agradeço muito, tá? Obrigado, pessoal.